Vamos entender um pouco mais do ponto de vista de relações internacionais e também de atuação militar, né, entre os países. A gente convidou a participar conosco aqui, vou até levantar para recebê-lo, que é o professor Augusto Teixeira. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e nos ajuda muito quando se trata de operações militares, assuntos militares. Olá, professor! Muito bom tê-lo aqui novamente. Seja bem-vindo. Fala Fabiola, Sakamoto, Josias e a toda a audiência, muito obrigado pelo convite. Eu lembro que da última vez que o senhor veio aqui foi justamente para falar sobre essa movimentação entre Estados Unidos e Venezuela, né? E agora está de volta e com um pouco mais de detalhes deste momento. Está preocupado? Fabiola, sem dúvida alguma, a gente tem aquilo que a gente chamaria de um deployment militar americano que sinaliza muito além do que é uma operação contra narcóticos. A gente começou discutindo a questão do envio de um conjunto de embarcações, inclusive cruzadores com lançadores de mísseis, escolta com submarino nuclear, somado, obviamente, a navios de desembarque anfíbio. E agora, muito recentemente, Fabiola, a gente tem algo a mais nesse tempero, que é, por exemplo, o sobrevoo em águas internacionais, sinalizando a potencial entrada no espaço aéreo venezuelano de bombardeios estratégicos americanos, que, apesar de no momento não ser plausível afirmar que ocorrerá diretamente uma invasão diretamente, sem dúvida alguma ocorre a chamada diplomacia da violência, em que a expectativa e ameaça do emprego do poder militar é uma gigantesca alavanca, seja para a negociação ou para a tentativa de criação de condições no terreno para mudança política, também chamada de mudança de regime no país caribenho. Professor, bom dia, obrigado aqui pela presença. Tratando um pouco, é claro, o poderio militar norte-americano é incomensurável, né, incomparável com relação à Venezuela. E mesmo a frota aérea da Venezuela vem sofrendo com problemas de manutenção, a gente sabe, devido à própria crise econômica, né? Ela é numerosa, mas tem grandes problemas, né? Os SU russos, né? Só que, a depender, por exemplo, o Maduro, ele, se realmente acontecer um descalabro de ambas as partes, né, e acabar acontecendo um ataque, a Venezuela ela não é exatamente um país de teco-teco. Ela pode também causar danos. O Caribe os Estados Unidos está do outro lado do Caribe, né? Como é que o senhor vê, hipoteticamente, um confronto militar entre os dois? Ficaria restrito ao território venezuelano? Ficaria restrito à costa venezuelana? Ou acabaria espirrando, inclusive, para o território norte-americano? Sakamoto, tudo depende de quais seriam os objetivos políticos do uso da força dos Estados Unidos contra a Venezuela. Caso seja aquele de mudança de regime, para os Estados Unidos seria essencial ter na Venezuela parceiros que pudessem preencher o vácuo de poder após a derrubada de Maduro. Assim sendo, muito potencialmente você teria uma tentativa de relação entre os meios americanos ofensivos, notadamente de ar, mar e posteriormente de terra, com potencialmente operações anfíbias, e essencialmente a cooperação com forças aliadas dentro do território venezuelano, que até agora não se sabe quais seriam, mas existe, obviamente, uma tentativa de persuasão de parte do extrato militar para uma potencial ação em apoio aos Estados Unidos, caso ocorra essa escalada. Agora, o grande problema é que a Venezuela, apesar de ter um país que passou por uma modernização militar substantiva na década passada, comprando muitos meios de emprego militar russos, tendo inclusive defesa aérea de média e alta altura, é um país que tem graves problemas de manutenção e também de logística, porque não cabe apenas você ter os meios. A Venezuela possui, por exemplo, sistemas de defesa antiaérea S-300, mas o problema é você ter a logística para suprimento da manutenção desse meio durante o conflito. E, obviamente, os Estados Unidos, caso de fato o conflito ocorra, fechará qualquer oportunidade da Venezuela ser ressuprida. Somado ao fato de que esse conflito, caso de fato venha a ocorrer, muito dificilmente ficará meramente contido na Venezuela. Muito provavelmente, no mínimo, teremos aí outra crise humanitária com imigrantes e refugiados venezuelanos, seja para o Brasil, especialmente ali na fronteira que vocês colocavam em Pacaraima, mas também na Colômbia e em outros países da região que já sofrem dificuldades internas, inclusive no processo humanitário de acolhimento. Então, é um conflito que diz respeito não apenas aos Estados Unidos,
na dinâmica sino-russa e sino-americana, mas também numa perspectiva relacionada ao futuro da América do Sul, em particular no que tange a estabilidade regional que agora se vê ameaçada. Professor, tendo em vista aí os últimos movimentos do Trump, ele diz que está encerrando guerras, né? Embora saibamos todos que é uma conversa mole, encerrou 8 guerras, agora está lá envolvido no cessar-fogo obtido, embora precariamente, na faixa de Gaza. E o mesmo New York Times que trouxe à luz aí, nós comentamos há pouco, a notícia sobre a autorização para que a CIA realize operações letais, inclusive na Venezuela. O mesmo New York Times, há 6 dias, revelava que o Maduro negociou nos subterrâneos, nos bastidores, uma abertura bastante expressiva da economia venezuelana para empresas americanas. Uma negociação que envolveria petróleo, recursos naturais e, segundo o jornal, como disse, há 6 dias, não houve um acordo. Os Estados Unidos não consideraram adequada ou aceitável a oferta do Nicolás Maduro. À luz do que a gente conhece, o senhor acha que essa movimentação e as ameaças dos Estados Unidos pode ter um objetivo econômico, o objetivo de ajoelhar o regime Maduro para o interesse econômico dos Estados Unidos? Josias, sem dúvida alguma. Na verdade, se nós observarmos o caso da Venezuela, caso a força seja de fato empregue contra o país, o Trump poderá argumentar que ele está fazendo, na verdade, não uma guerra, mas uma liberação, ou a contribuição para que forças venezuelanas façam a sua liberação. É importante notar que, nesse contexto de escalada, tivemos a Maria Corina Machado recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Ela se encontra na Venezuela, em localização não conhecida, pelo menos oficialmente, e ela é, sem dúvida alguma, uma catalisadora, seja da legitimidade no potencial futuro regime, mas também no tocante a uma conexão entre a narrativa americana em relação ao regime e a possibilidade de criar dissensões dentro das fileiras militares do país, algo que até o momento não está tão claro que venha a ocorrer, mas já ocorreu lá em 2002 na tentativa de golpe contra Hugo Chávez, por exemplo. Então, se você considera que o governo Trump tem uma concepção essencialmente mercantilista e transacional, ele não está preocupado essencialmente com a qualidade da democracia na Venezuela, ele está preocupado essencialmente em como os Estados Unidos podem ganhar. E a Venezuela, que possui a maior reserva de petróleo conhecido no mundo, e é um país que está próximo aos Estados Unidos, uma região estratégica do hemisfério americano, e aí com a retomada de uma lógica de doutrina Monroe, a gente tem, obviamente, uma concepção de que talvez valha muito mais a pena pressionar com o emprego do poder militar e através de vias diplomáticas e sanções, do que necessariamente colocar boots on the ground, tropas no solo, fazer uma guerra efetivamente, em grande medida. Agora, é importante entender dissensões entre Trump, essencialmente, que tem essa perspectiva mais mercantilista e transnacional, e Marco Rubio, que quer ser governador no ano que vem, na Flórida, e tem nesse público latino mais conservador, um público importantíssimo, e que, obviamente, a deposição de Maduro seria um dobro muito grande no sentido de uma reorganização da América Latina e Caribe sobre os auspícios da administração Trump, tentando aí retirar mais um ponto em que a China coloca os pés dentro da região. Professor, a gente fica vendo, né, essas ameaças e aí eu vou recebendo aqui, eu quero também trazer um pouco dessa angústia que as pessoas ficam quando a gente vê a possibilidade, né, de um novo conflito. Aí a gente vê essa declaração do governo brasileiro, o Ministério da Defesa teme um cenário de conflito. Como é que o senhor vê, o senhor que conhece bastante isso, né, esse poder militar da Venezuela? Como que a Venezuela está preparada para enfrentar algo nesse sentido, enfrentar os Estados Unidos? Fabiola, desde Hugo Chávez ocorre um desenvolvimento doutrinário no país voltado a travar o que a gente poderia chamar de uma guerra de resistência. Os venezuelanos entendem que eles têm uma condição de assimetria claríssima em relação aos Estados Unidos e travariam essencialmente uma guerra de guerrilha e essencialmente tentando degradar a aproximação dos meios americanos dentro do contexto territorial venezuelano.
como é que isso poderia se dar? Primeiro, com a tentativa de negação de área e acesso através de um emprego de mísseis antinavios num conjunto de ilhas que a Venezuela tem com bases militares, que poderiam contribuir para uma tentativa de criar um custo da aproximação, algo que dificilmente teria êxito em virtude da superioridade aérea americana com sua capacidade de bombardeio em longo alcance, que neutralizaria esses elementos essencialmente de ação antinavio. Os meios submarinos que a Venezuela possui poderiam ser, entre aspas, facilmente plotados pelos Estados Unidos, que possuem uma capacidade de guerra antissubmarina extremamente bem desenvolvida e amplamente testada, somado ao fato de que seria muito mais difícil impedir essa aproximação e a penetração de tropas americanas no território venezuelano, especialmente com a construção aí de cabeças de praia. O grande ponto, que aí é vantagem que o governo teria, é que o país é grande, ele possui um terreno diverso e uma fauna diversa que favoreceria uma saída das cidades e uma tentativa da manutenção da luta, criando um contexto de conflito prolongado, mas a característica política de um potencial conflito sinaliza que, de um lado, os Estados Unidos buscariam fraturar esse aparato defensivo venezuelano, tentando colocar segmentos das Forças Armadas contra o governo, e aí você tem talvez o maior centro de gravidade, é tentar criar dissensões dentro das Forças Armadas contra o governo, até porque sem poder militar dentro do país que você quer fazer uma mudança de regime, fica muito difícil de você sustentar posteriormente. Então, a Venezuela teria alguma condição de, no sentido convencional, criar algum custo, mas seria, obviamente, levada à idade das cavernas através de uma campanha prolongada de bombardeio, caso de fato venha a ocorrer. Então, é uma situação muito complicada, apesar de eles poderem criar alguns custos. E diferente, Fabiola, de todos os outros conflitos americanos, caso este ocorra de fato, ele tem uma diferença fulcral, que é a logística. Seria uma guerra muito perto dos Estados Unidos, que favoreceria enormemente a logística, o resupply e o redeployment de forças contra a Venezuela. Então, é uma situação muito difícil. E, obviamente, para o Brasil, é algo muito preocupante. Se a gente for analisar, e nós estamos analisando numa situação extrema, né, de eventualmente ser decretado, ser decidido uma invasão americana, né? Mas se a gente puder fazer uma analogia com o que aconteceu agora, nesse governo do Trump no Irã, os Estados Unidos bombardearam ali as instalações nucleares do Irã, pressupunha-se que o Irã tinha uma capacidade de resistência que não se revelou, né, nesse episódio, e o Irã praticamente enfiou o rabo entre as pernas e aceitou e tratou de reduzir os danos, né? Não me parece que a Venezuela, nesse contexto, que os Estados Unidos pode atacar, inclusive se entrar no território, manda lá um míssil direcionado para onde bem desejar. A capacidade de reação da Venezuela parece diminuta, não, professor? Josias, extremamente diminuta. Apesar da Venezuela possuir alguns sistemas de defesa antiaéreo bons, como o S-300, esse mesmo sistema se mostrou com graves problemas nessa guerra que você bem cita, chamada Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã. Já em outubro do ano passado, esses sistemas já foram basicamente destruídos por Israel em outubro de 24, e agora eles não conseguiram lograr êxito em negar a superioridade aérea local da força antagonista. Então, se você olha para um contexto americano, Venezuela, hoje, é muito difícil imaginar uma capacidade de impedir com que os Estados Unidos realizem uma aplicação do poder militar contra o país, especialmente se esta for limitada, usando essencialmente meios aéreos e voando com pacotes. Por quê? Os americanos, eles quando fazem um sobrevoo para atacar um determinado alvo, você tem os aviões voando em pacote. Então, você tem aviões que fazem o alerta aproximado, que é o elemento de guerra eletrônica, você vai ter aviões que vão fazer escolta, você vai ter bombardeios, você vai ter um conjunto de meios que, em grande medida, aumenta a segurança de quem está atacando e busca degradar as condições de comando e controle e reação de quem está defendendo. E a Venezuela, obviamente, tem graves limitações de lidar com a força antagonista, muito menos em relação a uma dimensão como os Estados Unidos. A única chance da Venezuela seria num contexto de uma guerra irregular, prolongada e rezando para que exista algum grau de fortaleza ideológica que permita com que a luta consiga se manter no decurso do tempo, algo que hoje é muito complicado de imaginar.
Agora, o Maduro, e até você mesmo comentou, né, mas o Maduro, desde a época do Chaves, na verdade, mas o Maduro, ele armou milhões de milicianos, de milícias, né, urbanas, né, para defender a revolução, né, em toda essa narrativa. O pessoal estima 4 a 5 milhões de pessoas armadas com rifles, né? Então, ou seja, o ataque, é claro, por isso que a gente está colocando isso, a supremacia norte-americana, ela é inquestionável, né? No que pese, eu ainda acho que, eventualmente, alguma coisa pode espirrar, sei lá, um aviãozinho lá, acabar passando por algum alvo americano, em território americano, e fazendo algum estrago. Mas é claro que é incomparável. Só que o lamaçal que depois vai se formar é um lamaçal tão difícil quanto outros países, né? Por exemplo, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão pós 11 de setembro, e depois, anos depois, foi corrido de lá, né? Exatamente porque não conseguiu vencer as milícias, vencer os clãs em todo esse processo, né? Sem dúvida, Sakamoto. O grande problema é se a gente imagina pelo menos a possibilidade de que, caso ocorra o emprego do poder militar, ele pode se dar num padrão semelhante como foi a Guerra do Kosovo, lá em 99. Ou seja, usando essencialmente poder aéreo, batendo alvos em solo e em mar, reduzindo absurdamente qualquer capacidade de resistência venezuelana no campo convencional e, em grande medida, criando um custo gigantesco para com que o governo mantenha resistência, aumentando as chances de uma potencial dissensão. Ou seja, isso é importante a gente sempre insistir. Quem seriam os meios militares, os atores militares que apoiariam uma mudança de regime no caso da Venezuela? É por isso que essa questão da CIA agir nos Estados Unidos, que vazou, entre aspas, é tão importante. Não é à toa que quando algo vaza desse jeito, muito provavelmente ela já está acontecendo há muito tempo. A grande questão é que, sem dúvida, Sakamoto, isso vai espirrar na região caso ocorra. Agora tem um diferencial gigantesco. O que espirraria? Porque a própria forma com que o governo americano consolida o entendimento do adversário é que ele é um narcogoverno, narcoterrorista. Assim sendo, você poderia ter um aumento das chamados atores armados não estatais, especialmente ligados ao crime organizado, que poderiam realizar uma proliferação de ação violenta e de tráfico, não apenas dentro da Venezuela, mas nas franjas e nas fronteiras. E nesse cenário, você cria um problema gigantesco para os países da América do Sul, dentre eles o Brasil. Para os Estados Unidos, menos, porque aquilo que poderia ser criado na Venezuela com mudança de regime seria um regime em apoio aos Estados Unidos, que eles poderiam criar uma narrativa de retorno à democracia e retorno à prosperidade econômica, e que, em grande medida, essa dinâmica criminal, ela já existe. A Venezuela é um dos países mais violentos na nossa região. É por isso que é importante entender que, caso de fato ocorra ação violenta contra a Venezuela, seja ela limitada ou total no tocante à mudança de regime, o efeito que isso gera na região é claro, no mínimo relacionado à questão humanitária de refugiados. Professor, o senhor já falou um pouco, mas eu queria forçar e ter bastante clareza nesse momento, professor, de quais são os interesses de Trump. Né? O que está por trás exatamente disso? O que Trump quer com a Venezuela? Por que ele quer se meter nessa história? Fabíola, aí a gente tem que fazer essa mesma pergunta pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, em virtude de que, apesar do Trump ser um ator na política internacional racional, apesar de sempre pesar sobre ele uma pecha de volatilidade, ele muda a atenção dentro das suas pautas internacionais. Mas, em relação à Venezuela, eu veria um conjunto de aspectos. Primeiro, naquilo que tange a um rearranjo geopolítico, a ideia de negar espaço para a China e, em segundo lugar, a Rússia. E a Venezuela é o país que, nos últimos 20 anos, de certa forma, mais permitiu com que a China e a Rússia adentrassem na região, não apenas com investimentos econômicos, mas também no tocante à indústria armamentista, o que para os Estados Unidos é algo extremamente problemático, já que eles veem a região como um quintal, como uma área de recuo e retaguarda estratégica fundamental, chamado hemisfério americano.
Em um segundo ponto, você tem a importância de ter dentro da região governos aliados, governos que em grande medida sejam aliados politicamente daquilo que é a linha atual da Casa Branca. É por isso que a relação Estados Unidos-Argentina com Milei é tão importante, inclusive condicionando a ajuda americana à Argentina ao Milei vencer, por exemplo, no contexto futuro. É por isso que a pressão em relação ao governo brasileiro, a ideia do Bolsonaro, apesar de eu considerar como sendo algo menor dentro da guisa de interesses americanos em relação ao Brasil, é um tópico importante em relação ao fato de que os Estados Unidos vão querer alguém aliado ou alinhado às suas pautas em qualquer país da região. E a Venezuela é um ator essencial, simbolicamente. Ela chama atenção para o público eleitorado latino nos Estados Unidos e, obviamente, existe uma pressão do campo de lobby em relação ao país. Some-se, obviamente, também ao fato de que as empresas americanas do campo de energia têm um interesse gigantesco em retomar em condições melhores de segurança a prospecção de petróleo, o aproveitamento daquela área e, em grande medida, a Venezuela é um ator fundamental de todo esse processo. Somado, Fabíola, ao ganho político e ideológico de dizer que acabou com a narco-ditadura dentro da região, o que pode, em grande medida, animar as suas bases mais conservadoras ligadas a questões de América Latina no eleitorado americano. Lembrando sempre que no ano que vem teremos eleições de meio de mandato para a renovação das duas casas legislativas americanas, ou seja, Venezuela pode ser um tópico de pauta. Professor, para a gente encerrar essa conversa aqui, apesar de a gente poder ficar horas, mas a gente vai te chamar a qualquer momento e qualquer emergência, eu queria muito saber da questão em relação ao Brasil. E isso causa muita preocupação nos brasileiros como um todo. Claro que existe aqui aquele jogo político, a polarização, aqueles que não gostam do Lula até gostam desse momento porque sabem da proximidade entre Lula e Maduro, né, a Venezuela e o Brasil. Como é que o senhor vê, qual é a preocupação que o senhor vê e o cuidado que o Brasil deve ter em relação a este momento? Fabíola, seu ponto é essencial, porque nós tínhamos, até alguns anos atrás, uma estrutura regional construída e liderada pelo Brasil, chamada Conselho de Defesa Sul-Americano, no âmbito da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, que ela servia exatamente para isso, para trazer os países da região, tentar coordenar respostas e ações políticas e, obviamente, tentar dirimir crises. Essa estrutura multilateral regional ela foi dinamitada e enterrada, e agora ela faz muita falta. O Brasil, que buscou retomar algum grau de iniciativa de liderança dentro da região no começo desse terceiro governo Lula, falhou em seu intento, inclusive ao convidar Maduro para a cúpula de presidentes sul-americanos em 23 no Brasil. Agora, o que é importante entender é que aquilo que era visto quase como um alinhamento automático entre Brasil e Venezuela, sob a perspectiva do governo Lula, passou por mudanças importantes, especialmente no contexto das eleições na Venezuela passadas, em que o Brasil mudou seu comportamento, ocorreu um aumento da tônica crítica ao Brasil por parte do próprio Maduro e, obviamente, existe uma relação muito mais pragmática e de afastamento em relação ao Brasil e a Venezuela. A grande questão é que nós já vivenciamos, pelo menos desde o início da Operação Acolhida, que é criada para regulamentar e organizar o fluxo de imigrantes venezuelanos para o país, um problema humanitário. Em qualquer cidade que você vá, inclusive eu aqui em João Pessoa, você vai em um sinal, você vai ver venezuelanos, inclusive indígenas da etnia Oral, por exemplo. E isso é uma questão que ocorre em toda a região, em grande medida. E isso é um problema apenas de caráter humanitário. Se você tem um conflito, você vai ter uma emanação de grupos armados ligados ao crime organizado, notadamente o tráfico e a logística do tráfico, cada vez mais para a nossa região, inclusive o norte do Brasil, que é uma das regiões perigosas, violentas, em que facções criminosas brasileiras e regionais atuam em conformação com o tráfico de drogas global. Então você tem um problema gigantesco. É por isso que é importante notar que o Brasil busca aumentar as suas capacidades defensivas e de logística, como agora tivemos a Operação Atlas, importantíssimo exercício de operação conjunta entre as três forças nacionais, dentro daquela área nacional que é uma zona geoestratégica fulcral, a região amazônica. É por isso que esse conflito deve estar no nosso radar, ele é importantíssimo e a própria retórica violenta, mesmo que a guerra não ocorra, ela é importante, porque temos aí uma mudança, Fabiola, de todo o patamar da relação dos Estados Unidos com os países da região, num contexto
pós-Guerra Fria. É como se nós tivéssemos voltado aí para o contexto dos anos 70 e 80.